Por que a Fanta foi inventada na Alemanha nazista? A Fanta é, para muitos, o refrigerante de laranja definitivo. Hoje em dia, é uma das bebidas mais populares e reconhecidas em todo o mundo e certamente um dos produtos de maior sucesso da Coca-Cola. No entanto, a maioria das pessoas desconhece a origem dessa popular bebida e, embora, com o passar do tempo, sua história tenha se tornado mais transparente, alguns ainda podem se surpreender ao saber onde e como ela surgiu. Especificamente durante a época da Segunda Guerra Mundial, Alemanha nazista. Neste vídeo, vamos explorar a origem da Fanta e tentar esclarecer alguns aspectos que foram distorcidos e alterados em sua história. Para quem acompanha o canal, já deve ter visto aqui um outro vídeo, que falamos sobre alguns produtos que se originaram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas no outro vídeo não foi incluso a Fanta, uma vez que ela é um dos produtos mais importantes. O motivo é que, ao longo dos anos, quando se fala sobre itens de consumo populares que têm ligação com temas sensíveis ou que não são bem vistos na cultura atual, a tradição popular costuma encher esses produtos de boatos e mitos que obscurecem a verdadeira história, e alguns deles, inclusive, não têm qualquer fundamento. Foi por isso que decidi que a história da Fanta mereceria um vídeo próprio. Dito isso, é importante ressaltar que, de todos os rumores sobre produtos dessa época, apenas aqueles que associam a Fanta à Alemanha Nacional Socialista têm alguma relação. Em resumo, alguns dos boatos sobre a relação entre a Fanta e a Alemanha nazista incluem: a Fanta foi inventada pelo Terceiro Reich, pois outros refrigerantes, incluindo a Coca-Cola, não estavam mais disponíveis na Alemanha. Por isso, os alemães ansiavam por algo gasoso para beber e tiveram que inventar uma nova bebida. A Fanta foi formulada pela Coca-Cola para a Alemanha de Hitler, porque o clima político da época tornava um suicídio corporativo tentar fornecer ao inimigo dos aliados a mesma bebida que eles estavam consumindo. A Fanta foi inventada na Alemanha quando a guerra dificultou o transporte do xarope de Coca-Cola dos Estados Unidos para o país. Este último rumor é o que mais se aproxima da verdade. A seguir, vamos descobrir por quê. Em 1993, foi publicado o livro Deus, Pátria e Coca-Cola, no qual o autor Mark Pendergrast conta, em uma parte da obra, a história de como a Fanta surgiu. O relato começa em 1923, quando Robert Woodruff foi eleito presidente da The Coca-Cola Company. Com sua visão para a companhia, Woodruff tinha grandes sonhos de expandir a marca e seu alcance global. Anos antes, a produção internacional da Coca-Cola era considerada descuidada e os fabricantes franceses chegaram a adoecer consumidores com práticas de engarrafamento pouco higiênicas. Em consequência, a demanda internacional diminuiu consideravelmente. Mas, sob a direção de Woodruff, a empresa estabeleceu o Departamento de Relações Exteriores, que mais tarde seria conhecido como Coca-Cola Export Corporation. Isso permitiu a abertura de fábricas oficiais em mais de 27 países, e a Coca-Cola passou a supervisionar todas elas. Enquanto a matriz fornecia o saborizante, cada país produzia a própria bebida, com seu equipamento e açúcar, dando início a um boom global para a empresa. Além disso, a Coca-Cola patrocinou os Jogos Olímpicos de Verão de 1928, em Amsterdã, onde pessoas de todo o mundo se familiarizaram com o logotipo da marca, que apareceu literalmente em tudo o que era visível. A Coca-Cola se associou rapidamente à idealizada vida americana, tornando-se conhecida internacionalmente como um ícone patriótico dos Estados Unidos. A empresa continuou a ganhar adeptos e se expandiu por toda a Europa, chegando finalmente à Alemanha. Nesse país, um expatriado americano chamado Ray Rivington Powers foi encarregado da filial alemã.
Powers era carismático e um excelente vendedor. Ele costumava prometer aos clientes que eles ficariam ricos e teriam mansões na Flórida se consumissem o produto. Com essa tática, ele disparou as vendas de 6.000 caixas por ano para cerca de 100.000. Mas, apesar de seu talento para vendas, Powers não se importava muito com os detalhes da contabilidade financeira e, frequentemente, deixava faturas e extratos bancários sem pagar. Como resultado, a filial na Alemanha era um desastre financeiro e as contas precisavam de uma gestão urgente. Simultaneamente, em 1933, Adolf Hitler subiu ao poder e começou o reinado do Terceiro Reich, marcando uma nova era para a Alemanha e também para a Coca-Cola. Neste momento da história, entra em cena Max Keith, um alemão e fiel funcionário da empresa. Descrito como um líder imponente e nato, Keith estava decidido a salvar as contas da filial. Com a economia alemã em ascensão, ele tomou medidas para comercializar a bebida para os trabalhadores do país. Naquela época, isso significava reconstruir a reputação da Coca-Cola, mas não como um ícone totalmente americano, e sim como uma marca adequada para o consumo alemão. Assim como os Jogos Olímpicos de Amsterdã, os Jogos de 1936 em Berlim foram a oportunidade de marketing perfeita para a Coca-Cola. Assim como a maioria das marcas ativas na Alemanha, a empresa apareceu ao lado de cartazes com suásticas. Depois disso, o logo da Coca-Cola foi visto em várias competições atléticas na Alemanha e, mais tarde, até em caminhões durante os comícios das juventudes hitlerianas. A gestão de Keith estava sendo eficiente e, apesar de nunca ter se filiado ao partido, ele estava disposto a trabalhar com o Terceiro Reich para manter a empresa à tona, como detalha Pendergrast. Woodruff, por sua vez, manteve relações estreitas com Keith antes da guerra. Para ambos, a prioridade máxima era garantir a prosperidade da Coca-Cola. No entanto, com o início da guerra, as tensões econômicas aumentaram, pois o governo alemão começou a limitar as empresas estrangeiras. Após a invasão da Polônia, em 1939, Keith percebeu que o governo alemão também poderia se apoderar de seu negócio, de propriedade americana. Foi então que a guerra entrou em uma nova etapa, em 7 de dezembro de 1941, com o ataque a Pearl Harbor. Os Estados Unidos entraram formalmente na Segunda Guerra Mundial, apoiando o lado aliado e tendo a Alemanha como principal inimigo a ser vencido. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o presidente Franklin D. Roosevelt aplicou a Lei de Comércio com o inimigo de 1917, que continua em vigor no Código Norte-Americano. Essa lei confere ao presidente o poder de supervisionar ou restringir qualquer comércio entre os Estados Unidos e seus inimigos em tempos de guerra. Nesse contexto, Roosevelt impôs um embargo total às potências do eixo. Por esse motivo, a Coca-Cola e a Alemanha foram forçadas a cortar os laços comerciais e o fluxo de xarope de Coca-Cola foi interrompido. Com isso, Keith ficou isolado da matriz da empresa. Enquanto outras multinacionais que operavam na Alemanha na época não podiam mais fabricar seus produtos, Keith estava determinado a produzir algo. Ele tomou uma decisão arriscada e estratégica. Supervisionou a criação de um refrigerante exclusivamente alemão. Para isso, pediu aos químicos que desenvolvessem uma bebida vagamente similar à Coca-Cola, com cafeína e uma mistura de sabores não identificável, mas que, em vez do xarope secreto, fosse feita com sobras de outras indústrias alimentícias, principalmente resíduos de mercados agrícolas. Geralmente, a bebida era uma mistura de polpa de frutas, fibras de maçã, do prensado da cidra e, por fim, soro de leite, o subproduto líquido do queijo. Em suas primeiras versões, era adoçada com sacarina, mas em 1941, os produtores foram autorizados a usar açúcar de beterraba.
O líquido resultante tinha uma cor bege translúcida. Então, Keith pediu à sua equipe de vendas para explorar e soltar a imaginação, enquanto criavam um nome para a bebida. Ao ouvir isso, um dos vendedores, chamado Joe Knipp, imediatamente sugeriu Fanta, que, como em fantasia, parecia o nome perfeito. Vale ressaltar que a Fanta era tudo o que Keith tinha para manter a empresa à tona. E, felizmente para ele, era também tudo o que a Alemanha tinha. Com poucas alternativas de refrigerantes, sua popularidade disparou. O destaque da Fanta no mercado permitiu que ela contornasse o racionamento de açúcar, tornando-se a bebida mais doce disponível. Isso a tornou cada vez mais popular, tanto que, em 1943, foram vendidas 3 milhões de caixas de Fanta. No entanto, nem todas foram compradas para beber, já que algumas eram usadas para temperar sopas e guisados. As vendas aumentaram gradualmente à medida que a bebida se tornava um item básico nos lares. Keith usou sua conexão com o Terceiro Reich para ganhar a supervisão de todas as fábricas da Coca-Cola na Alemanha e nos territórios conquistados, o que lhe permitiu espalhar a Fanta por toda a Europa e evitar o fechamento de outras filiais. Até o final da guerra, os executivos da Coca-Cola em Atlanta não sabiam se Keith estava trabalhando para a empresa ou para os nazistas, pois a comunicação com ele era impossível. No entanto, um relatório encomendado pela Coca-Cola para examinar as ações de Max Keith durante esse período sem supervisão concluiu que ele agiu no melhor interesse da empresa. Graças, em grande parte, aos seus esforços, a Coca-Cola conseguiu restabelecer a produção na Alemanha imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Max Keith nunca foi um apoiador do regime, mesmo tendo sido pressionado várias vezes a se juntar a ele, e, de fato, enfrentou dificuldades por sua recusa. Ele também poderia ter feito uma fortuna engarrafando e vendendo a Fanta sob seu próprio nome. Mas, em vez disso, ao ter que trabalhar para o governo alemão, ele manteve as fábricas da Coca-Cola na Alemanha em funcionamento e protegeu vários funcionários da empresa durante a guerra. No final do conflito, ele deu as boas-vindas à Coca-Cola de volta às suas operações na Alemanha e entregou todos os lucros gerados nos anos de guerra. A origem da Fanta. Resumo e legado. Então, onde tudo isso nos leva em relação à pergunta sobre quem ou o que inventou a Fanta e por quê. A verdade é simples e podemos resumi-la assim. A Fanta foi a criação de um executivo da Coca-Cola, nascido na Alemanha, que agiu sem qualquer orientação da matriz em Atlanta, Estados Unidos. Esse homem não era um nazista, nem inventou a bebida sob a direção do Terceiro Reich. Pelo contrário, em um esforço para preservar os ativos da empresa e proteger sua equipe, ele formulou um novo refrigerante para manter as fábricas em funcionamento quando se tornou impossível produzir o produto principal da companhia. No período pós-guerra, a bebida original evoluiu. Em 1955, uma nova versão chamada Fanta Orange, Fanta Laranja, foi lançada na Itália. Essa nova bebida tinha uma cor laranja vibrante e era produzida com ingredientes cítricos locais, em vez dos restos e sobras da ideia original. Hoje, quando falamos de Fanta, nos referimos ao refrigerante de laranja mais popular do mundo, e não à bebida original de soro de leite e suco de maçã. A Fanta continua sendo um produto da Coca-Cola, e atualmente vem em 70 sabores diferentes, embora apenas alguns estejam disponíveis nos quase 200 países onde é vendida. Para a Coca-Cola, a Fanta continuou sendo um produto lucrativo, enquanto a empresa tentava se distanciar de sua antiga relação com o Terceiro Reich. Bem, pelo menos na maior parte do tempo. Em 2015, a Coca-Cola lançou um anúncio para celebrar o aniversário de 75 anos da Fanta. O comercial rapidamente se tornou viral nas redes sociais
e a empresa enfrentou uma forte reação crítica por uma aparente referência à Alemanha da Segunda Guerra Mundial, quando o narrador se referiu à origem da Fanta como aqueles bons e velhos tempos. Em resposta, a Coca-Cola removeu o vídeo e emitiu um pedido de desculpas formal. Por fim, a história da Fanta é um exemplo do que acontece quando uma necessidade cria uma oportunidade. O que já foi uma mistura de sobras no Terceiro Reich se tornou um refrigerante de cores vivas na Itália e agora é uma bebida compartilhada internacionalmente em todo o mundo. Se você curtiu o conteúdo, comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.